Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha aí, hein? O drone subiu. Marcos Braz e Bruno Spindel viajam para a Europa com a mala cheia de desejos. Dentre eles, Facundo Pelistri e André Franco. Prestem atenção, porque vão para destinos diferentes para fecharem negociações diferentes. O objetivo é contratar pelo menos 3 jogadores, além do Marco Antônio, que já está praticamente acertado. Quem virá para o Flamengo? Quais os jogadores você gostaria? Claudinho seria uma boa? Comente aqui, agora. E não esquece de deixar o seu like, porque vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, este vídeo é um oferecimento da 1xBet. 1xBet é a maior casa de apostas do Brasil e você tem várias oportunidades de ganho com odds, as maiores odds do mercado, então não perde tempo não. Faz o cadastro agora, gratuito. Vai lá, faz o cadastro, coloca o código promocional, que é esse aqui, 1xFlanacão, para você poder ganhar o primeiro depósito em dobro. Tem Copa América, tem a Eurocopa, Campeonato Brasileiro, hoje tem jogo do Mengão, então não perde a oportunidade de você assistir um futebol, fazer o que gosta e ainda ganhar com isso. 1xBet. Galera, nós vamos falar de reforços. Esse vídeo é especificamente para falar de contratações. Ontem, o GE publicou que Marcos Braz e Bruno Spindel não foram com a delegação do Flamengo para Belo Horizonte, porque estão indo para a Europa para trazer reforços para o Flamengo. Além de Marco Antônio, que está sendo amplamente noticiado, o Flamengo busca outros nomes. O destino inicial do dirigente rubro-negro é Londres. E o objetivo, Facundo Pelistri. Em Portugal, um outro dirigente do Flamengo irá buscar André Franco, jogador do Porto. E aí tem outros nomes em pauta. O Flamengo, quando sai daqui e apura, vai buscar jogadores, não sai com, eu vou buscar aquele ali. Não, sai com 2, 3 nomes para cada posição. E nós vamos destacar aqui, destrinchar para vocês nesse momento. Eu só queria pedir para todos deixarem o like, dar essa moral. Temos aí que bater o recorde de likes agora nesse vídeo. Nós vamos aqui mostrar para vocês a matéria do GE, em que fala, com Marcos Antônio em pauta, Flamengo volta à Europa em busca de reforços. Marcos Braz e Bruno Spindel viajarão para fechar a contratação de volante e tentar outros nomes. A matéria foi publicada pelo GE, pelo Caê Mota e Letícia Marques. Flamengo embarcou para enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte sem a presença de Marcos Braz e Bruno Spindel na delegação. Gente, isso é raríssimo, tá? Pelo menos um dos dois sempre está acompanhando a delegação. E aí complementa, e a ausência da dupla teve um motivo específico. O GE apurou que o vice-presidente de futebol e o diretor executivo viajarão para a Europa em busca de reforços. A janela de transferência no Brasil abre no próximo dia 10. O principal alvo da pauta é fechar a contratação do volante Marcos Antônio da Lazio, mas há outros nomes na mira que não vazaram na imprensa ainda. E aqui no Flamília da Nação vocês vão saber quem são. Mas Braz e Spindel viajarão separadamente, ou seja, eles vão separados e para diferentes países. A reportagem apurou que Londres, na Inglaterra, é uma das paradas, ou seja, Londres é o local onde o Flamengo vai buscar jogadores. E um deles, nós estamos adiantando para vocês, que é desejo da diretoria, um desejo antigo, Facundo Pelistri, jogador que vem despontando na seleção uruguaia, jogando muito bem, inclusive é titular da seleção uruguaia nesta Copa América. A lateral direita e a ponta foram posições analisadas pelo clube na última janela de transferência.
Marcos Antônio, de 24 anos, já aceitou a proposta do Flamengo por um empréstimo de 1 ano, e os dirigentes rubro-negros irão a Roma para resolver as pendências finais com os italianos. O principal entrave é os gatilhos para a obrigação de compra. Nós trouxemos aqui para vocês que a Roma já aceitou, né, que o Flamengo inclua bonificações para poder concluir a contratação do jogador. Eles queriam que o Flamengo ficasse com o empréstimo do jogador e depois fosse obrigado a comprar. O Flamengo disse que não. Queria incluir alguns gatilhos para a compra. A Roma aceitou, mas ainda existem alguns entraves nesses gatilhos que o Flamengo colocou, segundo a Roma, um número de jogos muito elevado, minutagens altas, e que o jogador pode não chegar a esse número, e o objetivo da Roma é realmente se livrar do jogador, não quer permanecer com o jogador por lá, porque ele não jogou nada por lá, também não jogou no PAOK, não jogou em vários clubes no qual ele esteve contratado recentemente. Vamos lá, o Flamengo não aceitou a cláusula proposta que obrigaria a executar a compra caso o jogador atuasse em 50% dos jogos no período de empréstimo. As partes debatem qual será a definição de jogos relacionados à meta. Aparição, bastará Marco Antônio entrar em campo. Titularidade, 45 minutos ou 90 minutos. Quer dizer, eles vão debater exatamente quais serão esses gatilhos para que o Flamengo tenha a obrigação de compra ou não. Além disso, falta bater o martelo com os italianos sobre as cifras para ficar com o Marco Antônio em definitivo. A expectativa é que o valor de compra gire entre 5 e 6 milhões de euros, né? De 30 a 36 milhões de reais na cotação atual, mais os bônus. Bom, essas são as informações do GE em relação à ida dos dirigentes do Flamengo para a Europa. Mas conforme nós apuramos, claro, né, esses nomes que não foram noticiados ainda são os nomes de André Franco do Porto e também do jogador Facundo Pelistri, que pertence ao Manchester United, mas que o Manchester deseja negociar o jogador, deixar o jogador sair nessa janela, pretende negociar em definitivo. Então o Flamengo teria que pagar para poder contratar o jogador em definitivo ou então propor um modelo como esse do Marco Antônio, que é um empréstimo com a garantia de que compraria o jogador ao término do empréstimo. Vocês acham que a contratação de Marcos Antônio, André Franco e Facundo Pelistri seriam contratações muito boas para o Flamengo? O Flamengo faria uma boa janela ou acha que o Flamengo deve buscar outros nomes de maior peso? A gente tem informações também que, para quem não sabe, o Zenit já voltou a treinar. Já está treinando pré-temporada e o Claudinho e o Wendel se apresentaram, né, assim como todos os jogadores, na pré-temporada do Zenit. E a informação que a gente tem é que o Claudinho, mais uma vez, procurou a diretoria do Zenit pedindo para poder ser negociado nessa janela. Será que nessa passagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa vão passar também ali pela Rússia para tentar conversar com os dirigentes do Zenit, porque teria que ser pessoalmente. Lembram que a gente falou? O empresário do Wendel, por exemplo, disse que se o Flamengo quiser contratar o jogador ou qualquer outro do Zenit, só indo lá e conversando pessoalmente, porque os dirigentes do Zenit não gostaram da maneira como o Flamengo conduziu, né, as últimas negociações com os jogadores do clube, né, do clube russo. Enfim, eu gostaria muito, por exemplo, de ver o Claudinho jogando no Flamengo, mas o Flamengo parece que vai tentar primeiro o André Franco, que joga mais ou menos ali naquela posição, meio armador, chegando mais ao ataque, e também Marcos Antônio, além do Facundo Pelistri, para poder atender ao anseio, ao desejo principal do técnico Tite, que é ter a posição de um ponta-direita para poder suprir uma carência que o Flamengo tem no elenco, que é jogador de lado do campo, em especial, que atue pelo setor direito. E aí, esses reforços são bons para o Flamengo? Essa viagem, eles vão vir com o mochilão cheio ou o mochilão virar vazio do Marcos Braz e do Bruno Spindel nessa viagem para a Europa? Comentem, participem, porque a opinião de vocês é sempre muito importante para nós. Um ótimo dia e que o Flamengo à noite possa fazer a nossa alegria com uma grande vitória e a manutenção na liderança do campeonato. Saudações rubro-negras, um grande abraço.